Oi, Lucas Soares aqui do canal Emiriares e hoje eu vou falar sobre como lidar com os xingamentos. Então, essa ideia é para falar sobre um pouco do jeito como eu lido com quando eu sou xingado, na verdade, né? Como é que funciona isso dentro da minha cabeça e a ideia desse vídeo falar sobre isso é mais como passar uma dica para vocês, né? Porque eu procuro desenvolver um estado de ataraxia ou imperturbabilidade. Então, aprender a lidar com os xingamentos, né, é uma, é uma tarefa meio que necessária para o dia a dia. E a gente nunca está livre de alguma hora a gente cometer algum erro, algum engano e uma pessoa xingar a gente. Bom, mas vamos falar então primeiro da ideia de xingamento, né? A ideia de xingar. Então, quando alguém te xinga, ela está intencionalmente querendo te ofender, né? Querer causar alguma briga, alguma discussão, alguma coisa nesse sentido. E como lidar com isso, né? Por causa que a reação mais comum hoje é a galera ficar é, emputecido, né? Ficar muito pau da cara e já sair para discussão e brigar e xingar de volta. Mas acredito que isso não é o melhor caminho, né? Não que a gente deva aceitar tudo, mas eu acredito que a melhor maneira não é revidar, e sim ter um jogo de cintura com isso, ter uma postura mais inteligente, né? E aí, então, como pensar sobre isso, né? Porque o xingamento, de uma maneira geral, ele tem que ser alguma coisa que doa na gente, tá entendendo? Tem que ser uma coisa que doa na gente. A gente tem que se sentir ofendido com aquilo, porque senão não faz nem sentido a gente se sentir ofendido. Então, não pode ser alguma coisa muito excessiva, tipo, é, você é um assassino, tipo, mas eu não sou, sabe? Tipo, nem faz sentido isso. Então, um xingamento, ele é uma coisa que faz sentido pra gente. E aí, então, tendo então essa coisa do faz sentido pra gente, eu venho com a ideia de o xingamento ele é uma ofensa mentirosa, que é para ofender mesmo, para te atingir, só que ela vem costurada na verdade. Então, é uma mentira costurada na verdade para te ofender mesmo. Porque a parte que dói é a parte que é verdade e não a parte mentirosa. Ou a gente recebe um xingamento e dói porque a parte mentirosa ela fica parecendo que é verdade por causa da parte da verdade e aí dói. Então, como lidar com isso, né? E aí a gente entra num conceito de psicologia bem simples, na verdade, que é o locus de controle interno e locus de controle externo. Mas o que eu quero dizer com isso? Então, o locus de controle é o, o local onde é que está o controle do nosso eu, do nosso ego, nossa parte íntima. Então, se o locus de controle é externo, tudo que vem de fora influencia na minha realidade interna, no meu eu íntimo. Isso na questão do locus de controle externo. E no locus de controle interno, então,
eu controlo dentro as coisas que acontecem dentro e o externo não influencia. Então, sempre quando alguém xinga, ela pode estar falando, ela pode estar trazendo uma verdade ali. E aí, a gente tem que observar qual é a parte da verdade que ela está falando e limpar a parte mentirosa, né, ou ofensiva. E depois pensar sobre isso. Por causa que quando a pessoa xinga, ela está emitindo uma opinião dela sobre a gente, costurado numa verdade. Então, se uma pessoa me xinga e aquilo me doeu, é porque naquele instante ali eu acredito que aquilo é aquilo mesmo, é daquela maneira. Então, para a gente não ter uma reação só de contra-ataque, né? Mas a postura ideal seria então a gente parar e analisar, porque uma opinião é somente uma opinião, não é uma verdade, é só o que ela acha. Então a gente tem que cuidar quando uma pessoa xinga a gente, entender que aquilo que está sendo dito ali não é uma verdade absoluta e aquilo mostra como funciona dentro de mim ou como realmente eu sou. Não, não é isso. É só uma opinião. E opinião não é verdade, não é um fato, não é nada disso. É só uma opinião, é só o que a pessoa acha. Então, se a pessoa acha aquilo e o que ela acha, ela expressar o que ela acha, aquilo dói, então a gente tem que prestar atenção qual é a parte que vem costurada na mentira da verdade. Porque o ideal mesmo não seria a gente ter uma reação de contra-ataque, né? O ideal não seria isso. O ideal seria a gente deixar entrar a informação, a gente absorver, doer o que tem que doer e com racionalidade a gente lidar com a situação de volta e não só simplesmente deixar o sangue subir a cabeça e a gente revidar com contra-ataque. Bom, a ideia desse vídeo então é falar como funciona esse processo da gente ser xingado e a gente não ficar puto da cara com isso. Porque não é ideal isso. O ideal é a gente somente observar a parte da verdade e separar as coisas. E aí, porque senão o locus de controle fica sempre sendo um lock externo, né? Sempre fora. E não dá pra gente ter o lock sempre externo, né? O lock tem que ser interno. Tem que ser interno. Porque senão a gente põe na mão das outras pessoas a, a nossa emocionalidade, sabe? Os nossos sentimentos, fica tudo no externo. Só que o externo é um caos, tá entendendo? É uma bagunça. As pessoas não são maduras como psicologicamente falando. Então, se tu deixa o loco de controle externo, tu vai embarcar nessa loucura que é a realidade das pessoas fora da gente. Então, a ideia é ter esse locus de controle interno, fazer esse filtro, conseguir filtrar a informação e não se deixar perturbar com uma nova informação. Porque essa perturbação que a gente fica com uma ofensa, com um xingamento, é porque a gente não conseguiu diferenciar o joio do trigo, não conseguiu diferenciar a opinião da verdade ou a ofensa da verdade. Beleza? Essa é a ideia do meu vídeo. É um vídeo simples, curto. Eu acredito que se as pessoas conseguirem usar isso, botar na prática, isso ajuda bastante. Minha vida ficou mais tranquila depois que eu comecei a entender, tipo, lidar com o chefe no trabalho. Às vezes eu vejo, né, 100% pistola.
e falando os negócios que eu não precisava estar escutando. Mas eu entendo que é, é como ele se sente naquela hora, tá entendendo? E aquela explosão fala mais dele do que de mim. Então não que eu não me sinta mal, mas isso não me perturba mais, eu não desço do salto, mas conseguindo entender isso desse jeito como eu tô tentando passar para frente. Beleza? A ideia do vídeo então é falar um pouco disso, espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem aqui embaixo, dê um joinha no vídeo, se inscreva no canal. E agora eu estou deixando o link do meu site aqui na descrição. Beleza? Valeu!